50. Fonte da celeste vida, manifesta o teu poder, vivifica o sem alento, faze os mortos renascer. Vida eterna, nos vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Ó, concede os belos frutos que esta instrução produz, e gozamos, alegria, vida e luz, alegria, vida e luz. Ezequiel, no capítulo 20, versículo 37, Deus está falando pelo profeta que ele vai passar o povo por debaixo da disciplina da aliança. Então é muito importante, desde já, que nós possamos definir aqui os parâmetros desse estudo. Como ele é um estudo mais aprofundado na palavra de Deus e mais longo, eu pretendo dividi-lo em duas partes. Por quê? Duas partes. Exatamente porque quando se fala de aliança, está se falando da aliança que Deus fez conosco, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, para falar de disciplina, tem que falar das duas alianças, ou melhor dizendo até, das duas dispensações da única aliança da graça. A aliança é feita com Abraão e ela se cumpre em Cristo, na nova aliança. Pois bem, algumas questões importantes, introdutórias, é que o assunto sobre aliança, ali já falei alguma coisa, precisa ser dividido em duas dispensações, porque a graça de Deus foi dispensada em duas épocas. A época antiga, ou chamada a época da lei, e a época nova, chamada a época da graça. Então, é importante dizer que a antiga dispensação, o chamado Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, a antiga dispensação, a aliança foi feita com um homem chamado Abrão. Deus chamou Abrão e fez uma aliança com ele. Essa aliança feita com Abrão
Deus visava a bênção para todos os povos. Então ele chama Abrão e diz que em Abrão ele vai abençoar todas as famílias da terra. Então, notem que o objetivo já é alcançar todas as famílias, não só os judeus, que é o povo carnal da aliança, mas já lá no início o objetivo era alcançar todas as famílias da terra. Ele diz inclusive para Abrão: "Se tu uma bênção". Ele deu uma ordem, né? "Se tu uma bênção". Essa aliança que Deus fez com Abrão, ele promete a Abrão que Abrão vai ser pai de numerosos filhos, tanto filhos que vão sair da genética do lombo de Adão, como filhos que vão abraçar a fé de Adão, filhos na carne, filhos na fé. E Deus fala com Abrão, que era casado com Sara, que era estéril e não podia ter filhos. Veja bem, Deus fala com Abrão que os filhos dele seriam como as estrelas dos céus e como a areia do mar, mostrando a dimensão de quantos virão a ser filhos de Abrão na carne e também na fé. Nessa aliança que Deus faz com Abrão, essa é uma aliança de sangue. Ela é uma aliança de sangue. Quando ela é feita, alguns animais são mortos, são cortados pelo meio, e então Deus passa no meio desses animais, fechando a aliança com sangue. É uma aliança de sangue. Então, a aliança que Deus faz com Abrão é uma aliança de sangue. E Deus promete as bênçãos do Evangelho em Abrão. Ele passa a se chamar Abraão, que significa pai de multidões. E ele é visto no Novo Testamento como pai, não só da nação judaica, na carne, mas também ele é o pai da igreja. Ele é o pai da fé. E o descendente dele é Cristo. E todos que estão em Cristo são filhos de Abraão e estão na aliança. Mas, como o nosso objetivo aqui é falar sobre disciplina, não é tanto fazer uma abordagem extensa e densa sobre aliança, mas é falar sobre disciplina. É bom notar que na aliança feita com Abrão, nós chamamos da antiga dispensação da aliança. Nessa antiga dispensação da aliança, da graça que Deus fez com Abrão, existiam bênçãos e castigos para as pessoas que faziam parte da aliança. E é interessante, muito interessante notar aqui principalmente, que as bênçãos prometidas nessa antiga aliança, ou antiga dispensação da aliança, eram bênçãos relacionadas tão somente, quase sempre, com questões de prosperidade terrena. Prosperidade terrena. Isso pertence à antiga aliança. E os castigos, que também fazem parte das cláusulas dessa aliança, porque nessa aliança é como se fosse um casamento entre Deus e o povo dele, em que Deus promete ser o seu povo, o seu Deus, e o povo promete ser o seu povo. Existem cláusulas que Deus coloca. Você vai ser meu povo se você me obedecer, tem essas bênçãos. Se você for infiel, tem esses castigos. São bênçãos e castigos da aliança que nós vamos ver mais aprofundadamente aí pela frente. Então, as disciplinas nessa aliança, que são assunto e matéria de cláusulas da aliança, do concerto, do pacto,
elas vinham em decorrência da infidelidade e consistiam em castigos também temporais. Não existe na antiga aliança ameaça a inferno ou bênção de promessa ao céu. Pelo menos na época de Moisés, claramente eles não têm essa concepção que nós temos. Com o passar do tempo, a revelação foi se mostrando cada vez mais e ao chegar na plenitude da revelação, Deus então mostra a questão eterna do inferno, do céu, mas naquela época, como é uma época de sombra, como é uma época de infância espiritual, eles ainda têm uma visão muito terrena de bênção e de castigo. Ok, a nova dispensação da aliança, ou a nova aliança, ela é feita com Jesus. A aliança que foi feita com Abraão é um tipo, é um retrato, é uma maquete da verdadeira aliança. Então era uma forma de Deus, já através daquela aliança, apontar para o verdadeiro sacrifício que nos dá entrada nessa aliança eterna com Deus. A nova aliança vai ser assunto da próxima quarta-feira, então eu deverei falar lá que ela é um cumprimento da antiga, a antiga se cumpre na nova. É como se a antiga fosse uma maquete de um prédio, e o prédio é a nova aliança. Então ela se cumpre na nova. As suas bênçãos, enquanto que as bênçãos da aliança antiga são bênçãos quase que sempre, quase que na totalidade, são bênçãos relativas à prosperidade terrena, as bênçãos da nova aliança são espirituais ou, como sinônimo, celestiais, são bens celestiais e não temporais. Isso é importante, que a gente vai aprofundar depois também. São bens relativamente ou relativos à nossa salvação e à vida no devir ou no porvir. É isso que são as bênçãos espirituais na nova aliança. Agora, existe disciplina na nova aliança? Castigo? Com certeza. O povo, os filhos de Abraão na fé, pela fé do pai Abraão, que é o pai da fé, eles também são disciplinados por Deus, tanto no sentido de treinar, purificar, como no sentido de castigar por causa de pecados, para que voltem para a aliança. Então, só lembrando daqui o texto de Ezequiel, né? Ezequiel falando lá no Antigo Testamento, lá pelas idas do ano aí de 650, por aí afora, Deus falando que vai fazer passar o povo dele por debaixo do cajado e vai submeter o povo dele à disciplina da aliança. Isso me lembra o que o apóstolo Pedro falou, né? Que o juízo de Deus começa, e começa pela sua casa, começa por dentro da aliança, para aqueles que estão na aliança. Antes de entrarmos direto aqui praticamente na antiga aliança e aprofundar mais, o assunto é importante que nós nos lembremos que como é que uma pessoa entra em aliança com Deus? Como? No Antigo Testamento, ele entrava em aliança com Deus geneticamente. Se ele fosse filho de judeu, ele recebia um sinal de que pertencia a Deus e entrava na aliança. Ou se ele era de uma outra nação e se convertia à religião de Deus, do Deus dos judeus, ele fazia parte, um prosélito, ele fazia parte então da aliança também.
a aliança não era só para o judeu, era para o judeu e para todos aqueles que se convertessem para a lei de Moisés, os ensinos de Moisés. Antes de tudo, é importante a gente pensar também o seguinte: o povo daquela época era salvo, com certeza. E se era salvo, qual que era o caminho para a salvação daquele povo? Era como hoje, que é pela fé? Então, atentem bem que também a salvação naquela época era pela fé. Era pela fé. Mas eles não tinham conhecimento de Jesus, porque Jesus não tinha nascido. Era fé em quê, então? Era fé em Deus como Salvador deles. Deus era o Salvador. Evidentemente que eles não tinham essa percepção que nós temos da morte do Cordeiro, da morte do Filho de Deus na cruz, mas a fé deles, baseada em Deus, era a salvação deles. A fidelidade deles à lei de Moisés trazia as bênçãos temporais. A infidelidade deles, a lei de Moisés, que são as cláusulas da aliança, trazia os castigos, a disciplina da aliança, castigos temporais. Eles não tinham ainda consciência naquela época de céu e inferno. Naquela época ainda não havia sido revelada muita coisa. Então o que eles tinham era uma concepção de viver com Deus, de estar com Deus aqui na terra, ser abençoado por Deus, estar na presença de Deus, ou não. Era ainda essa concepção que eles tinham naquela época. Eu não vou aprofundar essa questão aqui, mas num outro estudo a gente pode aprofundar a questão de que a revelação que Deus faz a respeito de si e das suas doutrinas, ela é progressiva. Quando chega na época de Jesus, que é a plenitude dos tempos, então há a plenitude da revelação, que é o próprio Deus se revela, e Jesus vem revelar muitas coisas e doutrinas através do apóstolo Paulo. Então, inclusive na época de Jesus, as pessoas não tinham os conhecimentos, por exemplo, que Paulo trouxe depois, porque Jesus disse que não poderia falar naquela hora, nem ensinar aquelas coisas, porque eles não aguentariam. Então a revelação ela tem um processo, e lá no início tem muita coisa que eles não sabem ainda. Eles não sabem, não é que não existia, é porque eles não sabiam, não havia ainda doutrinas formadas sobre aquilo. Pois bem, então vamos entrar aqui na aliança com Abrão e abordar aqui a questão da disciplina, porque sobre a aliança a gente tem falado muitas coisas, e pode falar muitas, e ficar aqui tempos falando sobre a aliança abraâmica, a aliança mosaica, a aliança com Noé, a aliança com Davi, ficar um tempão. Hoje, especificamente, quero tratar do assunto da disciplina, que é o nosso assunto de hoje. Então é importante notar, começar por tentar descrever a origem da palavra disciplina, o que significa a disciplina, qual é a etimologia dessa palavra para o português, viu gente? Eu não estou falando para as outras línguas não. Então a palavra disciplina, ela chega ao português vinda do latim, ok? E no latim essa palavra disciplina vem da palavra dissere. Você tem as duas palavras no latim, docere e dissere. Docere é aquele que ensina, é o ensino. Dissere é aquele que aprende, de onde vem discipulado também, do português. Então a palavra disciplina, ela significa aprendizado.
E uma outra questão que a gente vai precisar saber aqui é que a palavra castigo, também no português, ela não se origina nem no grego, nem no hebraico, e nem em outra língua, ela se origina no latim, vem de castus, que significa puro, limpo. Olha só, castigo vem de uma palavra que significa puro, limpo. Então, o castigo tem o conceito de algo que é feito para manter a pureza, para manter a dignidade, para manter a pessoa limpa. E não é por isso que nós castigamos os nossos filhos, para que eles se desfaçam dos maus comportamentos, de mentalidades erradas. Não é por isso? Então olha como que a palavra, o significado da palavra é muito importante. Então, disciplina significa aprendizagem. Só que a disciplina, ela tem dois aspectos. Né? Ela tem um aspecto didático, que é o aspecto da orientação, docere. Você vai ensinar, explicar, mostrar o que é certo e errado. E ela tem o aspecto do castus, do castigo. Então a disciplina não é só conversar e orientar. A disciplina também tem castigo. E Deus, quando disciplina o seu povo, Ele orienta, Ele fala, Ele mostra, mas Ele também castiga. Então a disciplina tem esses aspectos aí. Muitas vezes nem é castigo, muitas vezes a disciplina é uma provação, que Deus está querendo ensinar alguma coisa através da provação. Por exemplo, o caso de Jó. Jó não foi um castigo, Jó foi uma provação, que através dela, docere, Deus estava ensinando algo para Jó dissere, aprender. Tá certo? Não é que Jó estava andando em pecado, como os amigos acharam que estavam andando em pecado. Então tem muita disciplina que vai para esse aspecto pedagógico, didático, de ensino. Há outras que são feitas como castigo por causa de pecados, para que a pessoa se purifique daqueles pecados. Uma questão muito importante sobre a palavra aliança. Ela vem do hebraico berith, e ela significa, o significado então é de ajuntar duas partes pelo sangue, ou ajuntar duas partes em acordo. A palavra aliança, ela é traduzida nas Bíblias portuguesas, ou a palavra berit, ela é traduzida nas Bíblias portuguesas por testamento, concerto, pacto, aliança. E eu separei aqui um texto em que a aliança ela é comparada a um casamento. Vejam bem aqui esse texto de Deuteronômio 26, de 16 a 19. Vejam como essa berit de Deus, vejam os termos aqui dessa aliança de Deus com o povo. Deuteronômio 26, de 16 a 19. Olha só, atentem bem. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à tua voz. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu. Vou repetir aqui. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por povo seu próprio, como te disse,
e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então, olha a ideia de aliança. Hoje fizeste o Senhor declarar que será teu Deus. Então Deus, vejam quando se faz um casamento, por exemplo, o noivo não faz uma declaração para a noiva, será isso, aquilo, outro, a noiva não faz uma declaração para o noivo. O casamento também é uma aliança, e vem dessa ideia. Então na aliança, o povo faz Deus declarar, eu vou ser o Deus de vocês, o Senhor de vocês. E Deus faz o povo declarar, nós vamos te obedecer. Em todos os teus caminhos, juízos e tal. Uma aliança feita. Agora, existe um ritual na aliança de sangue no Antigo Testamento. E esse ritual é que animais eram talhados, cortados pelo meio, colocados em um lugar, e Deus passava no meio daqueles animais. A ideia é de que Deus ajuntava os pedaços daqueles animais, trazendo a ideia de aliança. Pelo sangue, Deus ajuntava duas partes. Deus, Senhor, vai ser o Senhor, o povo vai ser povo dele. Quando eles entram para a aliança, eles não podem sair da aliança, de forma nenhuma. Eles estão se sujeitando aos benefícios e à presença e às bênçãos de Deus, ao mesmo tempo estão se sujeitando aos juízos, aos mandamentos, aos estatutos de Deus, sob a condição de serem abençoados, caso sejam fiéis, ou de serem castigados, caso sejam infiéis. Então, tudo isso faz parte de cláusulas dessa aliança. De porte dessa definição, então, o conceito da palavra disciplina e castigo, né, que vem, disciplina vem de dissere, de onde vem a palavra discente hoje, né? Você tem dentro da escola o discente, aquele que aprende, o docente, aquele que ensina. E a palavra castos, de onde vem castigo, que é puro, limpo. Nós podemos então aprofundar mais aqui essa questão da antiga aliança, né? A antiga aliança, ela foi feita com Abrão. E é importante que nós possamos então, deixa eu verificar no meu script aqui, que eu separei o texto, para que nós possamos ler esse texto lá em Gênesis, no capítulo 15. Vamos ver lá a aliança, ou berite de Deus com Abrão, aliança da graça. Lembre-se que quando, antes de Deus fazer essa aliança com Abrão, Abrão creu e foi justificado. Então ele recebeu o sinal de uma aliança, e uma aliança de salvação foi feita com ele. Vamos lá então em Gênesis, no capítulo 15, você pode abrir aí a sua Bíblia e acompanhar, porque há um ritual aqui, um simbolismo para simbolizar essa aliança. Então lá em Gênesis capítulo 15, os versículos, vamos lá então. Vamos ver aqui, eu separei aqui no meu script, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no script onde que eu coloquei esse texto de Deuteronômio, Gênesis. Gênesis 15, ok. Então, em Gênesis 15, no versículo 9, 10 e 18, encontrei. Versículo 9, Gênesis 15, diz assim: respondeu-lhe, o Senhor:
toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem, as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. E agora o versículo 18 diz: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. Então, o versículo 18, veja o 17, que eu queria frisar mesmo, era o 17. E sucedeu, Abrão então partiu os animais, colocou em disposição uma parte em frente às outras, e o 17 fala assim: sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços. Deus passava entre os pedaços. Era assim que era feita a aliança de sangue. A aliança de sangue queria dizer o seguinte: que tudo que é meu é teu. E nessa aliança Deus entra como Deus. O povo faz dizer que vai ser Deus deles, que vai cuidar, que vai proteger, que vai prescrever o caminho, que vai orientar. E por seu turno o povo diz: nós vamos te obedecer, nós vamos te amar de todo o nosso coração, nós vamos andar em teus caminhos. A liturgia da aliança era essa: os animais sacrificados, e Deus passa entre os animais, unindo as partes, dizendo que é uma aliança de sangue. Isso aqui é importante entender isso daqui, porque é para a gente entender o Calvário. O Calvário, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é o Senhor Jesus. E é uma aliança de sangue que Deus faz conosco. Por isso que o Senhor depois, só adiantar um pouquinho aqui, no próximo estudo, o Senhor disse, né? Este é o cálice, é o sangue da nova aliança. Não é o sangue de animais que eram lá, que eram divididos no meio, não. Mas é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Isso é muito importante para a gente entender depois. Bem, eu disse que na aliança antiga, na antiga dispensação, chamada dispensação da lei, a nova, chamada dispensação da graça ou do evangelho, eu falei então que concernentemente à disciplina, a lei de Moisés, que era o texto do contrato, o texto da aliança, aponta para as bênçãos decorrentes da fidelidade e castigos da infidelidade. Por exemplo, Deuteronômio, capítulo 28, de 1 a 14. Vamos dar uma lidinha aqui em Deuteronômio. Porque a lei de Moisés é o texto do contrato da aliança. A aliança se estabelece na lei, a lei de Moisés, a aliança de Deus com o povo, com o seu povo. Então, lá em Deuteronômio, capítulo de número 28, de 1 a 14, inclusive o título aqui diz: as bênçãos decorrentes da obediência, as bênçãos da aliança. Vocês vão notar o seguinte, que todas elas aqui, até o versículo 14, e depois, a partir do versículo 15 em diante, vai falar do castigo para quem quebrar as prescrições da aliança. Então, se você observar aqui,
em quase toda a sua totalidade, essas bênçãos aqui apontam para a prosperidade terrena. Então a antiga aliança está muito voltada para a prosperidade terrena, para quem é fiel. Porque na época, como eu disse lá no início, não há ainda, claro, a percepção de céu, de inferno, de glória, de vida, de ressurreição dessas coisas. Não há essa visão clara ainda. Então, as bênçãos decorrentes da obediência. Vamos ler, vamos lá. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, não são alguns não, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará a bênção, esteja nos teus celeiros, e em tudo que colocares a mão, vai ser abençoado. E te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si um povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento a teus pais, prometeu te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor. Notaram? Todas as bênçãos da aliança estão relacionadas com prosperidade aqui na terra. Em nenhum momento se fala sobre ajuntar tesouros nos céus, sobre ressurreição, sobre arrebatamento, sobre encontro com o Senhor, sobre na casa do meu Pai há muitas moradas. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Sereis odiados de todas as nações, por amor do meu Evangelho. Aqui está dizendo que o país vai ser forte, vai ser militarmente forte, vai vencer os outros, vai fazer o imperialismo, os povos terão medo, a terra vai abundar de frutificação, as mulheres serão férteis ao máximo, o povo vai crescer, vai ter chuva, vai ter isso. São bênçãos puramente terrenas, mas há uma condição. Há uma condição é que se o povo obedecer aos mandamentos, os mandamentos do Senhor, se houver fidelidade à aliança, as bênçãos virão. Mas e se houver infidelidade, como por exemplo na época de Ezequiel, uma época terrível, em que o povo está em profunda escuridão moral e espiritual, e que Deus fala assim: olha, eu vou fazer vocês pastarem por debaixo do meu cajado, já que nós temos uma aliança, e foi combinado que eu iria disciplinar quando vocês fossem infiéis, então eu vou passar cada um de vocês debaixo do meu cajado e vou submeter cada um de vocês à disciplina. Agora, vamos ver qual é a disciplina da aliança?
antiga dispensação, ou que Deus iria fazer com os judeus na época de Ezequiel, será, porém, versículo 15, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos, estatutos, que hoje te ordeno, então virão todas estas maldições sobre ti e te alcançarão. Ouvirão todos esses castigos. Agora, atentem que a palavra castigo, de castos, significa limpo. Qual que é o objetivo dessa disciplina de Deus, de castigar, de amaldiçoar? Exatamente para que o homem se purifique. É no aperto e é na dor que o homem vai cair em si. Infelizmente, o ser humano, uma paradinha aqui, o ser humano, por causa da sua natureza poluída pelo pecado, ele aprende mais pela dor do que pelo amor, a não ser que ele seja um ser humano maduro. Mas se ele for um ser humano imaturo, e tem gente que não aprende nem pela dor, e é muita gente. São muitas pessoas que nem a dor faz a pessoa aprender. É gente que passa a vida aí batendo a cara nos chapiscos dos muros da sua existência, da sua estrada, o resto da vida. Ele sai daqui da terra todo ralado e todo machucado, de tanto apanhar, mas ele não quer aprender. E isso acontece sempre. Então atentem para os castigos, que são cláusulas da aliança quando o povo é infiel. Vamos lá. Maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra que passa para possuí-las. O Senhor te ferirá com a tísica e a febre e a inflamação. Isso daqui é vírus, né, gente? Olha lá, tísica, febre, inflamação, e com o calor ardente a secura. Calor ardente, febre, isso aqui é vírus, é bactéria, é doença, é praga. E com o crestamento e a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, e a terra debaixo de ti será de ferro. Por chuva da tua terra o Senhor te dará o pó e cinza, dos céus descerá sobre ti, até que sejas destruído. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Eu não vou ler todas, porque eu estou no versículo 25, e essas maldições vão até o versículo 68. Mas você depois pode, eu vou ler só algumas, mas depois você pode, o senhor que está assistindo aí, jovem, pode abrir sua Bíblia e acompanhar para ver que os castigos para aqueles que estão dentro da aliança com o Senhor, né? E só algumas aí, vamos lá, o versículo 30, desposar-te-ás com uma mulher, quer dizer, você vai casar com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. O teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia.
porém a tua mão nada poderá fazer, o fruto da tua terra e todo o teu trabalho, comê-los-á um povo que nunca conheceste, e tu serás oprimido e quebrantado todos os dias, e te enlouquecerás pelo que vires com os teus olhos. Vamos lá? Versículo 38, lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás as uvas, porque o verme as devorará. E por aí vai uma lista interminável de castigo. Então, note que todos os castigos também estão relacionados a questões temporais dessa vida. Chuva que não vai ter, praga, doença, guerra, escravidão, exílio do povo, morte. Enfim, são todas relacionadas a questões temporais. Nenhuma delas aqui falou que alguém vai para o inferno. Nenhuma delas. Já na Nova Aliança, Jesus fala sobre o inferno. Né? No Novo Testamento, Jesus fala, né, que, por exemplo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temais antes aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma no inferno. Né? Então, essas abordagens eternas já são trabalhadas na Nova Aliança, mas na Antiga não. Né? As bênçãos estão relacionadas à prosperidade terrena e os castigos estão relacionados à falência no sentido de benefícios dessa vida, que é saúde, que é prosperidade, bens, poder, né, família, paz, e essas coisas todas aí que as pessoas ficam procurando. Então, vamos chegando ao fim, para não ficar cansativo, é só entender aqui que a aliança que Deus faz é uma só. Deus não tem duas alianças, como Deus não tem dois povos, né? Tem gente advogando aí que Deus, ele tem o povo judeu e a igreja, são dois. Não, Deus tem uma aliança e um povo só. E esse povo é constituído dos filhos de Abraão espirituais. Isto é, seja judeu ou seja gentio, aqueles que são realmente convertidos. Esse é o povo espiritual de Deus, que circuncidou o coração e que foi batizado, no linguajar do Novo Testamento, e nasceu de novo, da água e do Espírito Santo. Esse é o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita. Esse é o povo de Deus, o povo espiritual. Então, atentem bem que a disciplina na antiga dispensação, ou na aliança da graça na antiga dispensação, ela visava a quê? A disciplina visava ao fato de que o povo pudesse se arrepender e voltar para Deus quando estivesse desviando, ou ela visava também a questão do crescimento, do amadurecimento, a disciplina no sentido docere, no sentido de provações, de lutas, para que a pessoa cresça, como foi o caso de Jó. O importante é dizer o seguinte: como eu disse no início, nem todos os homens fazem parte da aliança. A aliança de Abrão, ela foi feita com Abrão, cujo nome foi mudado para Abraão, certo? Os filhos carnais de Abraão, eles são marcados ao 8º dia, recebem o sinal dessa aliança, e os prosélitos, aqueles que se convertem, esses fazem parte da aliança.
Os demais homens não. No Novo Testamento, quem faz parte da aliança? Todo aquele que se converte verdadeiramente a Jesus Cristo e como sinal dessa conversão são batizados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem mais? E aqueles que nascem dele, que são os seus filhos. São os seus filhos, como o aspecto aqui é o mesmo na nova dispensação como na antiga dispensação. Na quarta-feira que vem, nós vamos entrar no aspecto da disciplina sob a nova dispensação da aliança. Interessante como que a disciplina é feita. Quais são as bênçãos que são prometidas nessa nova aliança? Existem castigos na nova aliança? Existe então o castus e o doceres? Sim, o ensino, e existe também o castigo na nova aliança. E na quarta-feira que vem nós vamos aprofundar a nova aliança. É muito interessante. Será que na nova aliança as bênçãos que são feitas na nova aliança se refere à prosperidade terrena? A receber bens terrenos, como na antiga? Ou na nova aliança os bens são bens eternos e celestiais? É importante a gente entender isso, porque tem muita gente aí pegando o Antigo Testamento, onde são feitas promessas relativas à antiga aliança, e são ensinados hoje, que o povo vai receber isso, se aceitar Jesus vai ter isso, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro, aquilo outro. E a gente precisa fazer uma boa hermenêutica, uma boa hermenêutica, uma boa exegese bíblica, para a gente não ficar pregando falsas esperanças para as pessoas. Só basta dizer, por exemplo, que todos os apóstolos morreram de forma cruel. Eles não tiveram nenhuma prosperidade, não. E eu quero então desejar a todos uma boa noite. Nós vamos orar e após essa oração estará encerrada a nossa live. Senhor Deus, como é bom fazer parte dessa aliança, da aliança da graça, por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque do meio da escuridão o Senhor nos chamou e nos trouxe para o reino da luz do Teu Filho de amor. Abençoe a todos os que ouviram essas palavras. A Tua palavra não volta vazia, Senhor, eu sei e Te glorifico por causa disso, que ela vai alcançar e atingir aqueles que o Senhor tem determinado. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para todos.